Isaías 8, verso 6 em diante, nós vamos fazer a leitura do texto e vamos conversar um pouco hoje em cima dele. Que vai dizer o seguinte: já que este povo rejeitou as águas de Siloé que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. O rei da Assíria com todo o seu poderio, elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós pedimos que nesse lugar, que é o nosso coração, na nossa mente, toda voz que não é a tua seja completamente silenciada no nome de Jesus. Nós pedimos que somente o seu Espírito Santo venha falar conosco hoje, quebra toda distração, quebre toda falta de foco e que os seus planos prevaleçam, Jesus. É o que nós pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título da nossa palavra hoje é Os Seus Planos versus os planos de Deus. Meu irmão, provavelmente você já sabe, se não sabe, eu estou aqui trazendo a notícia para você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano, Ele é o autor da vida e Ele concede planos a cada um. Mas tem uma grande diferença entre você saber os planos de Deus, saber que Deus tem um plano para você, e você viver os planos de Deus. Existe uma grande diferença de eu saber o que Deus quer para mim e eu viver o que Deus quer para mim, porque isso parte de um posicionamento meu. E aqui o nosso foco hoje, eu quero te apresentar os seus planos, que geralmente são muito ruins, em contraste com os planos de Deus, que são bons, perfeitos e agradáveis. Sendo assim, eu vou pedir que você venha comigo, primeiro numa viagem no tempo, para a gente ir lá para o contexto de onde foi escrito o livro do profeta Isaías. Isaías significa Deus salva. Ele está escrevendo lá no ano 740 antes de Cristo. Só que ele está num período, meu irmão, que não era nada bom estar lá não. O negócio estava ficando difícil. Porque você sabe muito bem a história. O povo de Israel saiu do Egito, beleza, entrou lá na terra, eram 12 tribos. Mas depois que veio o período dos reis, veio Saul, veio Davi, veio seu filho Salomão. Depois o reino se dividiu. Eram 12 tribos, agora elas estão completamente desunidas. Um reino inteiro virou 2. De tal modo que 10 tribos agora formam Israel do Norte, que a capital é Samaria. E 2 tribos, que é Judá e Benjamim, formou o reino do Sul, ou o reino de Judá, que a capital é Jerusalém. E é em Jerusalém e para os habitantes de Jerusalém que o profeta Isaías está profetizando. Mas cara, o que esses caras estavam passando? Primeiro era uma crise espiritual. Sabe aquele momento, talvez, da sua caminhada cristã, que você não sente mais a presença de Deus? Você está declinando, você está caindo espiritualmente? Então, é o que esses caras estavam vivendo. Israel do Norte já tinha se corrompido totalmente. Eles chegaram num estado tão deplorável que eles estavam queimando os próprios filhos vivos em sacrifício aos deuses pagãos. Mas agora, no reino do sul, onde está Isaías, a coisa está mais ou menos, mais lá, mais cá. Metade dos reis queria seguir essas práticas, outra metade não. Então, quando o rei queria não seguir ao Senhor, o povo ia na mesma onda, era a Maria vai com as outras. Era isso que estava acontecendo. Eles estavam vivendo na imoralidade sexual, estavam querendo seguir os ídolos, eles estavam realmente, meu irmão, abandonando os caminhos do Senhor. E chega num momento que lá no capítulo 5 do livro de Isaías, tem a famosa Cântico da Vinha. Deus, ele vai retratar o reino de Judá como uma planta. E a minha mãe, por exemplo, é apaixonada com planta, irmão. Minha mãe vai ver uma planta e fala assim, tira uma foto aqui. Eu nunca vi esse negócio de tirar foto com planta. Eu acho que eu tenho algum parentesco com plantas, porque quase minhas irmãs, irmão. Mas o fato é o seguinte, a minha mãe pega a planta lá, bota lá na casa, rega a plantinha,
E ela tem tanto prazer em ver aquela planta crescer, cuidar dela, dar frutos. Porque, meu irmão, mãe gosta de planta. Mas, cara, o capítulo 5 é triste, porque está acontecendo a mesma coisa com Deus. Deus tem o seu povo, e Ele cuidou e amou essa planta. Ele regou Judá, regou o povo dele, e ele estava lá esperando bons frutos, mas na hora que ele foi ver, só tinha pecado, só tinha assassinato, e por consequência, como eles não se arrependeram, Deus vai ter que, com muito pesar no coração, pegar essa planta, jogar ela fora e pisotear ela. Essa era a situação espiritual desse povo, eles estavam com uma crise espiritual. Mas além disso, eles também estavam numa crise externa, aqui na vida. Igual a gente tem problema na vida, irmão, luta, tribulação, problema, eles também estavam. Só que eles estavam com muito problema. Igual a gente já falou, o reino de Israel já tinha se dividido. Só que, além disso, também era difícil viver nessa época, porque tinha uma nação crescendo no cenário político. Na geopolítica mundial estava surgindo um reino chamado-se a Assíria. Esses caras, irmão, eram os Estados Unidos da época. Eles eram muito ricos, muito bonitos, muito fortes, muito poderosos militarmente, eles estavam conquistando tudo. E aí, meu irmão, qual que é o problema? A gente tem até hoje relatos de como que esses caras faziam para poder conquistar, e não era nada legal, não. Os historiadores vão dizer que esses caras aqui, eles iam e eles simplesmente esfolavam as pessoas vivas quando iam conquistar a cidade. Eles iam lá e eles queimavam as pessoas vivas. Eles empalavam as pessoas vivas. Eles inventaram essas técnicas de tortura. As pessoas ficavam anos e anos e anos presas nos calabouços da Assíria, sendo torturados quando eram conquistados. Ao ponto de que a maioria das cidades saíam e quando viam eles cometiam um suicídio coletivo. Porque era mais fácil eu morrer logo do que cair nas mãos deles. E qual que é o problema? Esses caras agora estão querendo invadir lá o reino de Israel, onde Isaías está. Então, meu irmão, eu ia entrar em pânico se fosse eu, porque eu não iria querer estar lá, irmão, de jeito nenhum. Mas o que está acontecendo aqui? No capítulo 7, o rei de Judá, o rei de Jerusalém, ele está numa sinuca de bico. Ele está no impasse. Por quê? Ele está lá, irmão, e está surgindo essa Assíria. E ela está querendo passar lá em Jerusalém, lá em Judá. Porque ela quer passar ao sul e conquistar o Egito. Só que tinha um problema. Se o rei deixasse, dois povos vizinhos iriam destruí-lo. Tanto o reino de Israel do norte, quanto uma outra nação que não é a Assíria. Sem a letra A, irmão, é Síria. Então Israel do norte e a Síria iriam destruí-lo. Então ele está assim, ou eu luto contra esses caras que vão me esfolar vivo, ou então vou ter que ver com os meus dois inimigos. Irmão, o que eu faria? Eu entraria em pânico, sendo bem sincero. Mas aí, é nesse momento que Deus envia o profeta Isaías para ele ir lá, irmão, e falar assim, hey, deixa eu te falar uma coisa. Você já está com planos de confiar na Assíria, mas deixa eu te falar, esses não são os planos de Deus. Deus não está nisso. E deixa eu te falar, se você resistir a eles, todos os seus inimigos vão perecer, Deus vai te livrar de tudo. É só seguir o plano dele. E realmente Isaías fica implorando, rei, por favor, acredita em mim. O rei chamava-se Acás. E ele fala assim, olha, você pode me pedir o sinal que for, da mais baixa profundeza, ou seja, do abismo mais profundo, até a mais alta altura. Aí o rei, irmão, dá vontade de assim, pegar uma máquina do tempo e voltar lá só para bater nesse rei. O que ele fala? Ele fala assim, eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Só que ele não falou isso porque ele tinha fé, não. Ele falou isso porque ele não cria. E aí o profeta percebe a hipocrisia dele, que ele falou isso só para mascarar, porque ele não tinha fé para seguir os planos de Deus para a vida dele. E ele fala assim, ó, rei, deixa eu te falar uma coisa. Você não me pediu um sinal, mas Deus vai te dar. Um menino vai nascer de uma virgem, e ele vai se chamar Emanuel. A partir de então, agora no capítulo 8, que eu quero que você releia ele comigo, a gente vai voltar, porque Deus vai voltar a falar com Isaías sobre os planos que ele tinha para o povo de Israel e os planos que eles escolheram. E no final, meu irmão, nós temos um meio termo, algo maravilhoso, que é o sinal de Emanuel. Sendo assim, eu peço que você releia comigo, só o verso 6, deixa a Bíblia aberta, no nome do Senhor Jesus, que vai dizer o seguinte, ó, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente. Meu irmão, o que acontecia é que
esse reservatório de água, esse riacho, ficava na cidade de Jerusalém. E eu não sei se você já viu Vikings ou essas séries medievais, que quando tem a cena da batalha, antes da batalha tem o cerco da cidade. Então as pessoas cercavam a cidade, e aí eles não tinham acesso à água, porque não conseguia sair da cidade, e nem à comida. Mas meu irmão, tinha algo maravilhoso, porque dentro de Jerusalém, nesse momento de guerra, tinha um sustento, um riacho, que até em momentos de guerra estava lá, que era esse lugar chamado-se Siloé, águas de Siloé que fluem mansamente. Isso daqui é uma metáfora, é uma explicação que Deus está dando para os planos que Ele tinha para esse povo, só que o rei rejeitou. Então, meu irmão, eu não sei se você já foi lá em Caldas Novas, irmão, o trem é bom demais, aquela água que vai indo, e você deita lá, e você vai. Meu irmão, é isso que é os planos de Deus para mim e para você. Sendo assim, o nosso primeiro ponto aqui hoje é que os planos de Deus são águas mansas, cheios de paz. Cara, mas pensa uma coisa comigo. Isso daqui é num contexto de guerra. Então, meu irmão, quando você for para um plano de Deus na sua vida, ou seja, não é plano que você escolheu, é um plano que Deus escolheu, você vai ter problema, você vai ter luta, você vai ter confusão, mas sabe o que você vai poder fazer? Tem uma coisa que ninguém vai poder roubar de você, isso nunca vai faltar. Você vai poder deitar à noite no travesseiro, fechar os olhos, com a consciência tranquila e falar assim, eu estou no lugar que Deus quer mesmo. Eu estou no emprego que Deus quer que eu esteja. Meu irmão, eu estou estudando o que Deus quer que eu estude. Meu irmão, eu estou na igreja que eu sei que foi Deus que inclinou meu coração para estar aqui. Eu estou, meu irmão, fazendo os negócios que Jesus quer. Eu estou ganhando dinheiro da maneira certa. E essa paz, irmão, ninguém vai roubar de você. Você vai poder falar, irmão, eu estou num relacionamento que Jesus é o centro. Essa paz maravilhosa, meu irmão, ninguém nunca vai poder roubar, porque se é plano de Deus, meu irmão, como disse Jesus, olha, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Meu irmão, plano de Deus não é ausência de problema, não é ausência de escassez, mas é certeza de paz espiritual sempre te acompanhando, porque você está no lugar que Jesus te quer. Conta-se uma história de um negócio que aconteceu, que eu pesquisei um pouquinho aqui, eu achei isso aqui fantástico, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os caras estavam, você está ligado como é que era a batalha da Primeira Guerra? Era guerra de trincheira, irmão. Então ficava aqui, aquele negócio cavado aqui, e aí a terra de ninguém aqui no meio, e um outro negócio cavado ali. Ficavam os soldados das trincheiras apontando a arma. Só que aí no auge da Primeira Guerra, foi chegando o quê? O Natal. E aí os caras começaram a cantar nas trincheiras sobre o Natal, músicas de Natal, de adoração a Jesus. E aí, meu irmão, do nada, um cara começou a ouvir a voz do outro, que eram inimigos. E eles começaram a rir, a gargalhar, a contar piada. No final, quando chegou o Natal, eles falaram o seguinte, não, vamos parar a guerra? Isso realmente aconteceu, está nos livros de história. É a trégua de Natal da Primeira Guerra. Eles foram lá para a terra de ninguém, jogaram bola, irmão, durante a Primeira Guerra Mundial, fizeram ceia de Natal, riram, contaram piada. Aí acabou o Natal, eles voltaram a se matar. Mas, meu irmão, eles tiveram paz no meio da guerra só por causa de Jesus. Cara, é assim que funciona comigo e com você. Quando você está no centro dos propósitos do plano de Deus, meu irmão, tem guerra, mas por causa de Jesus tem paz. Tem um testemunho interior dentro de você que fala, é isso daqui mesmo. É para eu estar aqui mesmo, irmão. Eu posso estar no meio da confusão, eu posso estar no meio da crise, mas, meu irmão, eu sei que o Deus comigo não vai embora, eu sei que eu estou obedecendo a voz dele, e essa paz ninguém pode me tirar, irmão. Não tem coisa melhor do que saber que você está no lugar que Deus te quer. Mas ainda, o nosso segundo ponto aqui, é que os planos de Deus matam a sede da nossa alma, e nos satisfazem por completo. Como a gente já falou, isso daqui era um riacho que era o suficiente que eles tinham para momentos de confusão. Quando estourava a guerra, irmão, era só aquilo ali e não tinha nem plano A depois disso aí. Era o plano, meu irmão, A mais. Não tinha plano B, era o plano A e acabou. Só tinha aquele rio. Porque era a única fonte que se dava para poder beber. Meu irmão, com os planos de Deus, para você é a mesma coisa. A verdade é que quando a gente está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, irmão,
você não tem necessidade de ficar dando coice na vida. Eu, por exemplo, estou aqui, cara, e assim, cada um tem um coração inclinado para alguma coisa, mas eu, irmão, o que eu gosto de fazer, paixão da minha vida, é conversar desse livro aqui, irmão, conversar da Bíblia. Isso daqui é a minha paixão, é o meu chamado, é o que queima no meu coração. Se eu descer aqui, e você for conversar comigo, você vai ver que eu já tenho um pouquinho de espírito de vereador. Eu gosto de conversar, eu gosto de rir. Mas o ponto, meu irmão, é que se você jogar algum tema da Bíblia na roda, você vai ver eu transformar. Porque é o que queima no meu coração. Eu não tenho necessidade de um plano B. Esse é meu plano A. Foi Deus que me deu e acabou. Meu irmão, quando Deus te dá alguma coisa, Deus te deu um dom, Deus te deu um direcionamento, Deus te deu uma palavra, irmão, é aquilo que basta e acabou. É aquilo que satisfaz a sua alma. Porque Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, do seu interior, vai fluir rios de água viva. A presença de Deus, ela não nos acompanha em lugares que Deus não nos mandou. A presença de Deus mora dentro de nós, sim. Mas Deus não vai te satisfazer espiritualmente em lugares que Ele não te enviou. Então, cara, olha, você está procurando uma satisfação na sua alma? Meu irmão, existe uma satisfação que é Jesus. Só que às vezes, talvez você está aqui, você já é crente, mas você não está tendo essa satisfação, porque talvez você está no lugar que é plano seu e não é plano dele. Por isso a presença não está lá, a água não está lá. Você está só na guerra e sem o riacho. Quando Deus te deu algo, não existe a necessidade da gente ter um plano Bzinho na manga não, irmão. É só aquilo ali e acabou. Jesus falou, eu vou nisso aí até o fim da minha vida. Mas agora eu quero te falar a respeito dos seus maravilhosos, só que com um pouquinho de tom de ironia, planos. Como é que eles são? Eu quero começar mostrando 4 pontos no que os seus planos se baseiam mediante o texto. Vê comigo o resto do verso 6 até o verso 8. Que depois da palavra mansamente vai dizer o seguinte: e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra. E termina só aí, a gente vai deixar essa última palavra aqui para o final. Meu irmão, aqui agora, se os planos de Deus eram um rio que flui mansamente, aqui a gente tem um outro rio que não é nem um pouquinho manso, que é esse rio do Eufrates. Que se um é o plano de Deus, o outro é os planos que o rei Acaz escolheu. Ou, melhor dizendo, os planos que talvez você tenha escolhido. Sendo assim, eu quero destacar aqui no que se baseia os seus planos mediante o texto. Nosso primeiro ponto é que os seus planos se baseiam em confiar em quem você não deveria confiar. Quando aqui fala das águas do Eufrates, o Eufrates é um rio que ficava na Assíria, que é essa nação, meu irmão, que esfolava os outros vivos, eram os Estados Unidos da época. E qual que foi a ideia genial do rei? Eu vou confiar nesses caras. Só que o que o texto está falando aqui agora, é que por consequência disso, a própria Assíria, que ele tanto confiou, vai decepcionar o rei, vai lá e vai invadir Judá. Meu irmão, olha, talvez Deus já te falou que você não deveria confiar nesse algo ou nesse alguém. Mas uma grande característica que não vai sair para você poder saber se um plano é seu ou é de Deus eu estou confiando em alguém digno de confiança? Eu estou confiando em alguma coisa digna de confiança? Porque, meus irmãos, se a gente está confiando em coisas que não merecem a nossa confiança, o que a gente está fazendo da vida? A grande característica disso é que a gente vai olhar por aparência. Quando a gente vai escolher um plano, a gente não está usando os olhos espirituais, a gente está usando os olhos naturais. Esses caras eram a nação mais poderosa, mais bonita, mais forte militarmente. Então era atraente você ter uma parceria, uma aliança com esses caras. E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? A gente usa aparências para andar com pessoas que nós não deveríamos andar. A gente só quer status, lugar, aplausos, e a gente faz planos que não são os planos de Deus só por causa de vista. Porque nós estamos usando os olhos naturais e não os espirituais.
Quem mais cometeu esse erro? Davi com Batseba. Ele estava lá na janela do palácio. Ele viu alguém bonito nos olhos e foi lá fazer o plano dele. Isso resultou na morte de milhares em Jerusalém, num adultério que ele pensou em morrer. Meu irmão, para de só fazer seus planos baseado naquilo que seus olhos estão vendo. Será que uma vez a gente não vai conseguir parar de só escolher pelo que a gente está vendo e usar o Espírito Santo que mora na gente? Senão a gente faz relacionamentos amorosos com pessoas só por causa da beleza física. Mas a gente não está olhando que essa pessoa não tem o caráter de Cristo. Um plano que é um plano seu sempre vai ter as marcas dos seus olhos e não dos olhos espirituais. Será que a gente tem confiado, talvez não só em pessoas, mas em coisas como dinheiro, como em prazeres, como sexo, como os aplausos e ser reconhecido? Talvez isso pode ser uma confiança no lugar errado, que está gerando um plano que não provém do Senhor. Mas ainda o nosso segundo ponto sobre o que baseiam os seus planos é o seguinte: os seus planos se baseiam em alegria passageira e tristeza a longo prazo. O que vai dizer o texto é que ele vai dizer: e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Pensa muito bem, esse plano extremamente burro do rei, a primeiro momento teve alegria. Esse plano teve algum prazer, irmão. Só que a longo prazo, o que resultou? Numa guerra. Cara, já parou para poder pensar que toda decisão que é você tomando e não Deus, é pautada só em prazer imediato? É só pautada em alegria agora? Porque a gente vive numa sociedade, irmão, que a gente quer prazer e prazer agora. A gente é jovem e a gente quer prazer e agora. A gente não quer esperar para poder casar não, irmão. A gente quer curtir o mundo? Vai, está tendo carnaval, então vamos agora. Mas, cara, será que essas pessoas que estavam no carnaval agora, elas não vão se arrepender a longo prazo? Quantas mulheres vão ter um filho e nunca vão ter um marido para poder ajudar a criar? Quantas pessoas foram estupradas, roubadas, e estão com um rombo absurdo dentro da alma, porque fizeram de tudo, se encheram, e estão vazios. Se você está escolhendo algo, pode ver, irmão, você está pensando em prazer imediato, em alegria agora, mas que a longo prazo só vai te dar tristeza e estresse. É assim que a gente escolhe. A gente escolhe baseado na carne e não no espírito. A gente quer satisfação agora. A gente é igual aquela criança que está lá no carro e o pai está dirigindo, a gente fica assim: pai, está chegando. Não está. E a gente fica o tempo inteiro perguntando. Cara, a gente fica assim com Deus. A gente quer as coisas agora. E se não está chegando agora, a gente quer fazer o quê? Pular do carro de Deus e ir trilhar o nosso próprio rumo. Porque não está tendo satisfação agora. A gente não está tendo tudo imediatamente. Meu irmão, um dos frutos do Espírito Santo é paciência. Você quer resultado? Meu irmão, espera no Senhor e confia, porque os planos de Deus não se frustram, meu irmão. Escolha os planos dele, que vão ser muito mais alegres e muito mais prazerosos, irmão, do que os seus. A palavra de Deus vai dizer que Deus tem prazer no nosso prazer. Então será que Deus não vai querer me dar prazer? Vai. Só que é prazer santo. É isso que ele vai me dar. Meu irmão, espera que os planos de Deus estão chegando. Mas ainda, terceiro, os seus planos se baseiam em ferir o outro. O que o texto vai dizer é que eles se alegraram com Rezim e com o filho de Remalias. Esses dois eram as nações inimigas de Israel do sul, que iriam atacar o rei Acás caso ele confiasse na Síria, coisa que ele fez. Mas o que está escrevendo o texto? Que o povo de Israel se alegrou vendo os dois inimigos sofrer. Eles escolheram os planos dele e outras pessoas foram machucadas por causa daquilo que eles escolheram. Sendo assim, irmão, a gente sempre que está forçando uma porta, a porta está lá, Deus trancou, e a gente está lá tentando abrir, a gente vai arrombar a porta, meu irmão, você pode ver, a gente sempre vai machucar alguém que está atrás. Seja a nossa família, seja a outra pessoa. Se a gente está brigando com Deus para estar num lugar que Ele não quer a gente, é inevitável, meu irmão, que se você está brigando, você vai machucar alguém. Não tem como, eu estou brigando com Deus e ninguém vai sofrer? É óbvio que vai.
uma grande coisa para a gente poder ver é onde que anda o nosso coração. Ele anda se alegrando com a derrota dos outros? As nossas escolhas andam machucando os outros? Porque isso daí já mostra completamente, meu irmão, qual dos dois planos que eu estou. Se a gente está brigando com todo mundo para estar num lugar, meu irmão, eu não preciso falar nada. Não era para estar ali. Teve uma vez que, eu vou contar esse trem só aqui mesmo, vamos embora. Eu estava na escola, isso aí foi que ano? Eu não sei, cara, não sei, não lembro. Enfim, eu estava de recuperação final, irmão. Recuperação final, matemática. Aí, eu tive uma brilhante ideia. Junta todas as salas lá na sala para a gente poder fazer a prova final. Aí, eu fui lá. E o meu amigo falou assim, ele estava com, sabe aqueles corretivos, meu irmão, desse tamanho? Que parece um tijolo. Se você der para um pedreiro, ele vai construir uma casa com aquilo. Então, ele jogou um desses e falou assim, mano, eu duvido. E, cara, falou comigo, duvido, eu sou meio doido, então eu vou fazer um negócio. Eu falou assim, eu duvido, eu vou jogar isso aqui pro alto, você dá um voleio nisso aqui. Meu irmão, ideia de menino, que coisa que eu tinha na cabeça. Eu falei, não, você duvido, então eu vou fazer. Ele jogou o corretivo pro alto, irmão. Eu dei um voleio, aquele negócio estourou no quadro e voou em todo mundo que ia começar a fazer a prova de matemática. Eu vi aquilo lá, irmão, eu tenho até hoje pessoas que perderam vários pares de tênis por causa daquilo que eu fiz. Aí, cara, eu olhei para ele, pro meu amigo, eu falei, mano, vamos sair correndo. O professor não tinha chegado ainda. A gente escondeu no banheiro, irmão. E a gente ficou, mano, o que a gente vai fazer? Meu Deus do céu, a gente ficou 1 hora trancado dentro do banheiro. Aí eu falei, não, eu vou tomar coragem. Ele falou, não, eu vou ficar aqui. Eu fui correndo, entrei lá na sala. No que eu entro, todo mundo falou, foi ele ali. Aí estava lá, simplesmente o diretor da escola, irmão. Ele falou assim, ó, você vai pegar esse balde aqui, esse rodo, e você vai limpar a sala enquanto está todo mundo fazendo a prova de matemática. Eu falei assim, mas eu não vou fazer sozinho não. Tá vendo meu amigo ali? Ele está ali no banheiro, para pegar ele, que ele estava no mesmo plano comigo. Meu irmão, é isso que a gente faz quando a gente escolhe os nossos planos. A gente escolhe errado e a gente ainda leva outros para o buraco. Porque não tem como, irmão, eu escolher um negócio que é eu escolhendo e não ferrar os outros. Meu irmão, para de machucar. É hora da gente ter uma boca para abençoar. Chega da gente ser motivo de abrir feridas. A gente tem que cicatrizar feridas na vida dos outros. Agora, o nosso quarto ponto sobre o que se baseiam os seus planos é o seguinte. Os seus planos se baseiam em uma fuga por falta de fé nos planos de Deus. O rei, irmão, ele simplesmente não quis crer. Ele não tinha fé suficiente. E ele nem tentou disfarçar. Ele, na verdade, tentou disfarçar, né? Só que profeta consegue ver os negócios ali. E, cara, ele não acreditou que se ele escolhesse aquilo que Deus estava escolhendo, Deus podia livrar ele. Ele não tinha essa fé toda. E, cara, a gente é exatamente assim. No fundo, talvez você está escolhendo tudo isso daqui, mas é só porque você não tem fé. Você simplesmente não tem fé. E você pode admitir isso, irmão. Que Deus tem algo melhor para você. A gente fica fazendo escolha errada porque a gente acha que Deus não tem a capacidade de fazer uma escolha boa. É isso que a gente faz. Deus dá alguma coisa, irmão, e a gente fica assim, será que Deus sabe de tudo mesmo? Não sei se sabe tanto assim, não. Para os outros, talvez sabe. Agora, para mim, acho que Deus é muito careta para escolher alguém bom para mim, escolher um emprego bom. Irmão, pelo amor de Deus. Ele é o rei soberano. Ele sabe de tudo. Moisés, irmão, quando Deus chamou Moisés, falou assim, ó, você vai lá no povo de Israel, você vai libertar eles. Ele falou assim, Deus, eu sou pesado de língua. Pesado de língua é que o cara era gago. Ele nem, provavelmente ele falou assim, sou pesado de língua. Irmão, o fato é o seguinte, o cara era gago. E ele foi usado como o maior homem do Antigo Testamento para libertar o povo de Israel. Meu irmão, Deus usou um gago para falar com não se sabe quantos milhões de hebreus naquela época. Sabe por que a gente não crê? Porque a gente fica querendo ter fé na gente. Não, eu tenho o dom de ir lá e fazer. Então eu tenho a capacidade. Mas, meu irmão, se não for o Espírito Santo, não vai acontecer, irmão. Eu estou aqui é por causa que eu sei esses negócios aqui que eu estou falando. Não, irmão, é o Espírito Santo que capacita, é a graça de Deus. Talvez Deus te dê um chamado.
Não é a sua capacitação, meu irmão, é o Deus que está com você. Se o eu sou falou, eu estou te enviando, é esse o plano que eu tenho, é isso e pronto, acabou. Vai dar certo, irmão. Para de querer ter em você todos os recursos para acessar lugares que Deus já falou que vai abrir a porta. Meu irmão, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé. Apesar de não ter sustento, não ter riqueza, talvez a gente não tenha o reconhecimento dos outros, mas a gente tem alguém que, quando a gente está em secreto, está nos vendo o tempo todo. Um guarda que não dorme, não descansa, que ele a tudo vê. E embora as pessoas não veem coisas que a gente passa, sofrimentos, e talvez já vem querendo julgar, irmão, não. Se você está no lugar que Deus mandou, se você quer ouvir a voz dele hoje, se você quer mudar de plano e ir para o plano dele, ele vai te sustentar, ele não vai deixar você afundar nesse lugar. Mas agora, para a gente poder trazer 3 últimos pontos e a gente concluir, é o seguinte: agora as consequências dos planos desse povo. Quais são as consequências? Primeiro, falta de paz, porque estas, como diz o texto, eram águas devastadoras. Se por um lado os planos de Deus são águas mansas, ou seja, são cheios de paz, o plano que eu e você escolhe é algo que pode até dar certo, mas a gente nunca tem paz. A primeiro momento, a gente pode até se alegrar, mas a gente não vai ter calmaria. A gente fica, sabe igual quem? A gente fica igual Jonas. Deus falou assim: você vai para Nínive. A gente fala: não, eu vou para Tarsis. Aí você pega o barco, vai lá. Na hora que você entra no barco, começa uma tempestade. E eu não estou falando de problema aqui na vida não, irmão. Eu estou falando dentro do coração. Você fica naquela inquietude que as coisas estão dando certo, mas você não está com a consciência certa. Você não está naquele lugar cheio de paz no Espírito Santo. Você não está, irmão. Você está lá que, poxa vida, está tudo dando certo, mas por que eu estou assim? No fundo a gente sabe, mas nós queremos fechar os olhos e fingir que a gente não está vendo, irmão. Não está vendo. Planos que a gente escolhe, a gente não tem paz. Teve uma vez que... gente, hoje eu estou gostando de me expor aqui. Que bênção, aleluia. Que eu não vou contar quando que foi. Que eu fui lá, eu fui num jogo. Isso aqui é tipo Ucrânia e Rússia. Eu fui num jogo do Galo contra o Flamengo. Isso aí já tem alguns anos. Isso foi num sábado. Eu tinha 2 planos, irmão. Eu falei assim: ou eu vou no culto Legacy, plano A. Ou plano B, eu vou na Copa do Brasil, Galo e Flamengo no Mineirão. Qual que eu escolhi? Plano B. Meu irmão, só para resumir o que aconteceu. Eu tomei cacetete, porque na hora que eu estava entrando, eu sem querer entrei com a galera da Galocura. Os caras pularam a catraca e a polícia veio com o cacetete. Depois eu tomei spray de pimenta. Aí depois, meu irmão, o negócio foi bom não. Aí na hora que eu cheguei no jogo, o Galo fez um gol. Mas cara, eu fui no campo porque eu gosto de futebol, irmão. A gente não vai fazer coisa errada lá não, irmão. Não vou em campo hoje, mas não, tá tudo certo. Mas meu irmão, na hora que saiu o gol do Galo, eu simplesmente tomei um banho de cerveja em mim. Eu não vi quem que estava do meu lado. Baixou uma falta de domínio próprio. Eu estava com marca de cacetete, eu estava com spray de pimenta. Eu virei e falei: irmão, o que é isso aqui? Eu fui ver, meu irmão, um cara desse tamanho aqui. Aí ele falou: não, desculpa aí. Eu: não, tá de boa. Meu irmão, aí no final, na hora que eu estou saindo, eu estou banhado em cerveja. O que os outros vão achar, irmão? Meu irmão não estava lá bebendo não, estava vendo o jogo do Galo com irmãos em Cristo aqui da igreja. Aí aparece um crente e fala assim: você é o filho do pastor Lucim? E eu lá pingando cerveja. Irmão, o que aconteceu comigo? Eu fui lá e eu escolhi algo que era meu plano, mas eu não tive paz. Por quê? Era algo meu, não era de Deus. Era para eu estar aqui nessa casa, irmão. Era para eu estar no culto de jovens, mas não, eu escolhi outra coisa. Irmão, a gente está fazendo a mesma coisa. Deus falou B, a gente está indo no A. Deus falou A, a gente está indo no B. E depois fica culpando a Deus. Deus, por que eu estou assim? Eu não tenho paz. Porque você escolheu não ter paz. Porque você escolheu algo que Deus não escolheu. Mas ainda, nosso segundo ponto é sermos decepcionados por quem nós confiávamos. Eles escolheram crer na Síria. E a Síria foi lá, e meu irmão, eles vão no capítulo 36 do livro de Isaías, invadir Judá. E eles vão dominar
Judá inteira, só vai deixar Jerusalém, e eles vão cercar a cidade. Cara, olha que absurdo. Os caras falaram assim, não, eu não vou escolher Deus não, eu vou escolher esse fulano aqui. Na hora que escolhe o fulano fala assim, então beleza, e vai lá e começa a esganar você assim. É isso que aconteceu. Só que a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente tem alguém no nosso coração, irmão, que não é Jesus, tem algum ídolo, seja alguma pessoa, algum bem, algum status, alguma fama, isso, meu irmão, é só questão de tempo para atrair a nossa confiança. É só questão de tempo até esse algo ou alguém nos decepcionar, porque é só Jesus, que é o noivo perfeito, que não vai te decepcionar. É só Jesus que nunca vai errar com você. Mas todas as outras pessoas vão errar. É por isso que o nosso coração tem que estar guardado em Cristo. Porque se a gente entregar Ele completamente a qualquer outro alguém que não seja o Senhor Jesus, é questão de tempo, até a gente viver uma grande frustração e ainda colocar a culpa em Deus. Onde anda a sua confiança? É em Deus ou é em alguém? É em Deus ou é em algum bem? É em Deus ou é algum cargo que você pode ocupar? Uma análise muito simples que a gente pode fazer com isso é, se você fechar os seus olhos agora, falar assim, o que se sair da minha vida agora, eu acho que eu fico sem chão, acabou minha vida. Se esse algo não é Jesus, parabéns, você tem alguma coisa no seu coração, que é dono do seu coração, que é um ídolo e não é o Senhor Jesus. Isso está com prazo de validade para acabar com a sua vida e te frustrar. Confie só nele. É só ele que, como vai dizer a palavra de Deus em 2 Timóteo, mesmo se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de modo algum pode negar-se a si mesmo. Meu irmão, apesar de nós termos erros, Jesus não erra com a gente. Apesar de muitas das vezes nós temos uma noiva falha, Jesus é um noivo que não falha comigo, não falha com você e nunca vai falhar. Só coloca a confiança nele. Só entrega a vida para ele. Só entrega os seus planos ao Senhor e o mais Ele o fará. Para de dar coice na vida. Para de ficar igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, irmão. Deus tem um plano que não é você ficar rodeando na vida. Ele tem um alvo e esse alvo é Cristo. E Ele quer que você se pareça com Cristo. E é nele que você vai prosseguir. É nele que nós temos que viver. Mas nosso último ponto, e aqui a gente já vai concluir, a última consequência dos nossos planos é afogamento espiritual. O que vai dizer o texto é que essa água sobe e sobe até o pescoço, que é essa invasão da Assíria. Meu irmão, você sabe muito bem, eu não preciso te explicar, que se a água chegou aqui no pescoço, se subir mais um pouquinho, acho que você morre. Se você não testou isso, não teste. É comprovado cientificamente. Se a água subiu aqui, você respirar, já era. Mas, meu irmão, o fato é o seguinte. Uns dias para trás, eu tive uma experiência que foi bem marcante para mim. Tem lugares que a gente acessa, que a gente parece estar afogado espiritualmente. Parece que ali a gente está morrendo espiritualmente, e a gente sabe disso, mas a gente continua lá. Eu estava com um amigo meu, que esse amigo meu, ele é profeta, irmão, ele é profeta mesmo. Profeta mesmo. E aí, só que tem uma coisa, que eu complemento um pouquinho esse cara, que ele não tem. Que é que, geralmente, às vezes, se a gente pede um pouquinho o Espírito Santo, na misericórdia, na graça dele, ele concede ao servo dele um pouquinho de dom de interpretação de sonhos. E às vezes isso acontece comigo. E aí, ele sabendo disso, uma pessoa chamou ele e falou assim, Davi, olha, o meu amigo aqui, ele teve um sonho com o primo dele. E ele teve um sonho aqui, pediu para interpretar, mas eu não sei, eu vou passar ele para o seu. Eu falei, beleza. Ele passou o contato do cara, o cara me conta a história. Falou assim, sonhei com o meu primo. Eu estava numa viagem. E eu estava andando de carro, tinham 2 carros. O primeiro carro era da minha família e atrás estava ele e a namorada. E eu estava cruzando uma ponte e embaixo tinha um rio. E a gente foi passando o carro na frente, mas no que eu olho para trás para ver o carro dele, eu vi o carro dele que teve um acidente. E ele bateu e ele caiu dentro do rio. E eu desci do carro desesperado, atravessei a ponte, cheguei lá, na hora que eu vi, estava ele e a namorada dentro do rio. E a namorada já estava morta, ela tinha morrido. Mas ele eu consegui pegar, e no que eu fui fazendo assim, não sabia se ele ia ressuscitar ou não. O sonho termina com ele esguichando água e voltar na vida. Eu falei assim, cara, você poderia me falar o que é?
falei assim, irmão, eu não posso fazer nada, eu vou perguntar a Deus se Ele quer fazer alguma coisa. Comecei a orar, irmão, do nada veio uma pergunta no meu coração para eu mandar para aquele cara. A gente conversando de áudio, os dois estavam no mesmo lugar. Eu falei assim, amigo, deixa eu te perguntar, você está em santidade com sua namorada? Ele falou assim, não, a gente vive uma vida sexual ativa e tal. E eu falei assim, pois é. O que esse sonho está te falando é que você está morrendo espiritualmente. Você está como se você tivesse afogado, só que você não consegue sair desse relacionamento. Essa menina já tomou a decisão de que ela vai te levar para o pecado e ponto final. Mas você continua ali e você está morrendo. Você quer voltar para o Senhor, mas não consegue. Sabe por quê? Porque isso é um plano seu, em que você está entrando no rio da morte, e não no verdadeiro rio, que é o rio da vida de Deus. Ele começou a chorar, a tremer. Ele falou assim, cara, olha, você revelou minha vida. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Mas aí, o que eu falei para ele é, cara, olha, sai desse lugar. Deus, Ele não está com raiva de você. Deus não é um Deus que Ele está com um cajado na mão para bater no você. Mas, cara, Ele está com saudade. Meu irmão, quantas vezes eu e você estamos em lugares, em rodas de amigos, em relacionamentos, em lugares que a gente sabe que a gente está morrendo espiritualmente, parece que a gente está sendo afogado até o pescoço, mas nós não tomamos a decisão de sair de lá, desse rio de morte, e entrar no perfeito rio que traz vida de Deus. Os seus planos têm como consequência que, se é você que escolheu, você vai morrer espiritualmente nesse lugar. Mas aqui agora nós vamos terminar. Só lê comigo o resto, a última palavra do verso 8 até o verso 10, que vai dizer: ó Emanuel, continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Eu vou te pedir que você que está aqui, já se coloque de pé, já no seu lugar, em nome de Jesus. O que o texto vai dizer por último, é que, ao mesmo tempo que as consequências desses planos errados que esse povo escolheu estão vindo, e estão vindo da mão de alguém, é um tal de Emanuel. Ao mesmo tempo, esse Emanuel, que é o Deus conosco, ele está guardando esse povo, apesar de terem escolhido errado. O Emanuel, ele não vai deixar com que esse povo seja destruído completamente. Para isso eu vou ter que te explicar um pouco. Esse sinal dessa virgem que vai surgir, ela simplesmente simboliza que, a primeiro momento, é um sinal que os planos humanos vão fracassar. Porque o que Isaías está dizendo é que uma virgem, na época, ela tinha até no máximo 13, 14 anos de idade, porque virgem também simboliza uma mulher que está chegando da adolescência para a fase adulta. E isso, no hebraico e na cultura de Israel, se você analisar a palavra virgem, significa isso. Então, o que, a primeiro momento, Isaías está dizendo é que entre 13 e 14 anos, os planos humanos, esses planos que escolheram seguir o seu próprio caminho do rei, ao invés de seguir os planos de Deus, seriam frustrados. Ou seja, tem um menino, um Emanuel, que está talvez hoje aqui, e você já parou para poder pensar nisso? Frustrando os seus planos. Ele está fazendo com que as suas escolhas não deem certo. Mas a segundo momento, ele vai fazer isso porque, ao mesmo tempo que ele é um sinal da mais baixa profundeza, ele é do mais altos céus. Ele vem a segundo momento, depois de frustrar suas escolhas erradas na sua vida, ele vem trazer salvação. Meu irmão, esse menino, sabe quem que é esse menino, Emanuel? Ele é aquele que, em Mateus capítulo 2, nasce em Belém, e ele será chamado Emanuel. Esse é aquele que cresceu e sempre foi o Filho de Deus. Ele é aquele que sofreu nessa terra. Ele é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, morreu naquela cruz, pagou os preços pelos meus, pelos seus pecados. Ele é aquele que venceu a morte e ressuscitou. Esse é aquele que no capítulo 9 de Isaías é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Ele é Jesus. Meu irmão, talvez Jesus está aqui e ele está frustrando as suas escolhas erradas, mas é porque ele tem um plano maior para a sua vida. Se isso está acontecendo com você, irmão, talvez essa palavra foi dura para você, mas é porque tem uma esperança. Ele não está deixando todas as suas consequências te destruírem, porque Ele não simplesmente te abandonou, não. Ele tem um plano maior que vai prevalecer. Ele fez isso com Saulo.
Saulo tinha um plano. Não, é você, um judeu, que vai estudar a lei, vai perseguir a igreja e vai ser um grande fariseu. Aparece Jesus e fala, não, a partir de agora você é instrumento do evangelho aos gentios.